Você já cantou música secular? Não. Não, né? Não, porque eu comecei na igreja, gravei com 8. Quando eu me achei dona do nariz, eu decidi Jesus, então nunca. Nunca. Sempre foi músicas, mesmo as de amor, tinha algo que colocava o Senhor para unir, unificar e, casar, sabe? Em tudo. Porque ainda tem, né, um conflito dessa questão, né? Muitas pessoas que cantam, a maioria que canta música secular e de vez em quando canta um louvor e acha que tá tudo bem e vice-versa, ou ouve. Eu posso te falar algo que é como eu vejo. Jesus é exclusivista. Ele não te divide. E eu aprendi que de uma fonte não sai duas águas. É uma escolha. Eu me tornei, assim, bem radical com relação a essas coisas. Mas não é radical, não, é decisão. Radical é para outros que não conseguem entender a sua decisão de escolha. Sabe por quê? Porque a vida é uma escolha. Você escolhe, é a direita ou é a esquerda, você entende? Então você decidiu e posicionou-se. E isso afeta muito para quem não quer um compromisso. Sim, e a gente percebe até que a maioria das pessoas que julgam como radicais, né, as outras pessoas que estão seguindo firmes no propósito, ou que falam, mas está querendo virar santa, são as pessoas justamente que não querem assumir o compromisso, porque o compromisso é responsabilidade. Literalmente. Né? Então, só que ao mesmo tempo, quanto mais responsabilidade, quanto mais compromisso a gente tem com o Senhor e com o propósito, mais a gente vai sentindo a sua paz, a sua bênção, mais a gente vai prosperando na vida no caminho certo. Só que exige um posicionamento, né? E exige um afastamento das coisas do mundo, de coisas que não vão, né, combinar com aquilo. Você falar, sabe? Olha, eu represento um reino e todos olhando, achando assim, não é bem aquele reino, não. Porque não tem como. Mas por isso que tem gente que às vezes não quer assumir que representa. Quer ficar mais no mundo. Mas eu sou cristã, mas eu não represento cristã. Eu sou do meu jeitinho aqui, nas minhas quatro paredes. Só que na hora de representar alguma coisa, representa outra coisa que é oposta. Sim. Só que quando o calo aperta, corre. Então. Corre e fala assim, eu quero aquela irmã orem por mim. Porque eu tô precisando, que eu tô no fundo do poço. Porque não adianta, isso vai acontecer. O dia mal sempre chega para todos. Sim. Depende de onde você está. A quem você vai recorrer. Então, assim, eu coloco no meu coração. Não, de uma fonte só, não pode sair duas águas. Qual é a água que está jorrando de você? Segundo, meu irmão, se eu represento um reino, eu tenho que representar muito bem. Porque ele é o dono do ouro e da prata. Então, eu não posso negociar com qualquer que seja. E outra, eu aprendi que se toda música atrai algum espírito, qual é o espírito que eu quero atrair? Sabe? Então, o que eu canto, eu falo, se eu consagrei ao meu Deus... Para pensar, eu sou cantora gospel. Quando eu vou gravar, eu consagro a quem eu creio. Claro. E todos, eu tô falando aqui de religião, tá? Todos também consagram a quem ele crê. Então, cuidado. Também foi consagrado. Ou não? E a gente entende? E até músicas, né? A gente já falou sobre isso aqui com outros convidados. Às vezes músicas que são músicas de amor, que a letra aparentemente é uma letra que não causa muito dano, que não vai contra, mas ela não sendo, né, uma música ou cantada por um cristão ou inspirada realmente, né, pelo Espírito Santo e tal, quando ela não tem esse propósito, ela pode estar falando de amor e te botando uma depressão ali, né? É aquilo, é o espírito, tem que ter cuidado. Às vezes a gente está em casa, o que você vê, o que você ouve é o que você fala. Então, o que você vê e ouve é o que você se enche. Então, o Jairo fala assim, que a gente sempre tem aqueles... duas coisas que são alimentadas. O que vai vencer é o que é mais bem alimentado. Então, o seu espírito tem que estar alimentado com as coisas de Deus, com as coisas do céu, para que você tenha força e esteja fortalecido para o dia mal. Sim. Porque eu sempre gosto de lembrar, porque as pessoas acham que a gente... ela tá tão com Deus, tá tudo que tá perfeito. tudo maravilha, mas não tá. A gente também guerreia. Nós temos as nossas guerras e fala, Senhor,
o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Olha Paulo falando. Um servo de Deus, pregador do evangelho. Ele fala, Senhor, o bem eu quero fazer, mas eu... Não consigo. Então, Senhor, me liberta de mim mesmo. Sim. E às vezes a gente está tentando, né, prosperar naquilo e não há aceitação das pessoas em volta, ou não há o entendimento. Sim. E você se sente podada também, né? Com certeza. E eu imagino o que você passa. Eu imagino. Não é fácil não, mas é muito mais difícil sem Deus, sem Jesus. Porque você, né, já esteve do lado de lá. E de repente com aquilo que você já passou, seria muito triste você falar assim, meu Deus, vou ter que voltar para aquilo. Eu não consigo. Eu posso estar com menos pessoas ao meu redor, mas dentro de mim está muito mais preenchido do que estava antes. Sim, mas olha só, né? Vale muito mais a pena você se sentir completa como estar hoje, claro, do que com um monte de gente se sentindo sozinha. Claro, exatamente. Hoje eu vazia, vejo, eu falo vazia. Eu falo no que eu inspirava as pessoas antigamente. Inspirava o quê? Na sensualidade? Inspirava o quê? A pessoa a alimentar a vaidade, a cuidar só do corpo. O que eu inspirava? Então eu achava que eu estava servindo a Deus, mas eu não estava. Eu achava que eu estava fazendo, né, tudo certinho, eu não estava. E quando você ficava sozinha? Exatamente. Qual era a sua pergunta? Você entende? Porque eu começo a pensar em tudo isso. Todas as pessoas que têm um encontro verdadeiro com Deus, eu fico assim, olha, eu acho que o que fez eles encontrarem é assim, na hora quando todo mundo saiu de perto. Vem cá, e eu? Aí eu alegrei fulano, ciclano, fiz o que fulano e ciclano esperava, mas eu? E esse vazio aqui é do tamanho de Jesus. Né? Mas você sabe que eu sentia já essa incompletude, não era só quando eu ficava sozinha, que era aquele 880, não, era no geral mesmo, era convivendo, eu já... Tipo assim, eu não tô fazendo parte mais disso, né? Tá esquisito isso aqui, nossa, mas a vida é isso, mas e daí vai pra onde? Mas aquela ansiedade em ter que fazer outras coisas, mais coisas, fala, a vida é uma ansiedade atrás de outra, conquistei uma coisa, agora eu quero outra, quero conquistar, agora... Fala, mas a vida é isso? Sabe? Só isso? Então, não era que eu estava lá, estava tudo bem, quando eu chegava em casa, não tenho ninguém. Era, no geral, eu já achava que estava faltando alguma coisa, sabe? Então, e a hora que eu fui realmente tocada e transformada, que eu entendi esse negócio que faltava era o principal, que o que faltava, faltava, né? Graças a Deus, você teve um encontro lindo, né? E muda tudo. Eu sempre... eu falo, independente desses obstáculos, das pessoas que se afastam, independente de ser incompreendida, eu sei em quem eu estou crendo, eu sinto ele aqui, eu percebo que é real, eu sei disso, eu sei que é ele que me completa. Então, mas você está sendo radical. Eu falei, que bom, porque eu tenho certeza, é aquilo que eu falo, eu tenho certeza de quem está aqui comigo, né? Porque você ter integridade é ser inteiro em algo que você está crendo. E as mudanças externas são decorrentes da interna. Está sendo completa, porque olha, eu falo sempre assim, Deus não quer só, olha, eu quero só o seu fio de cabelo. Não, ele não abre mão de um fio de cabelo. Ele quer você por completo. Não é um açougueiro que, eu quero só o dedão do pé. Não, querido, ele não abre mão. Então, quando eu falo de Jesus, eu falo exatamente isso. Ele faz questão de cada parte do teu corpo. É igual quando eu falo da igreja em si. Porque eu faço parte de um corpo. Então, se eu, conjecturando, eu sou o dedinho, quando eu estou fora de lá, esse dedinho, você já viu o dedinho andando sozinho? Não, então eu só me completo com a Karina, você entende? Então é a mesma coisa quando fala das coisas de Deus dentro de mim. Eu não posso separar, não, a minha perna, isso aqui tudo é convertido, mas isso aqui não é não. Não tem como, é completo, é inteiro, é totalmente, vamos dizer assim, entregue, literal, para ser usado em qualquer instância e de qualquer forma, da forma que ele quiser. E o que eu percebo é que quando a gente vai tirando, né, a antiga pessoa, o velho homem, a velha mulher dali, até aquele período de restauração, dele ir preenchendo, que a gente tem que ter aquela paciência, eu acho que ali muitas pessoas desistem. É ali que as pessoas, né, elas falam, poxa, mas
tá demorando, deixa eu voltar para aquilo que estava mesmo, porque é mais fácil, né? Que eu já conhecia, deixa eu ficar ali, porque enquanto ele não preenche, aqui tá complicado, eu não estou entendendo, as pessoas estão se afastando. E é ali que a gente tem que perseverar. Porque é ali que a gente mostra a nossa fidelidade, que ele dá mais, e que ele dá mais, e que ele dá mais. Até o momento que você fala, não quero mais viver sem ele. Sim, porque Deus é tão maravilhoso que eu entendo que quando o Senhor resolve te dar coisas, ele não te dá tudo ao mesmo tempo, senão você não aguenta. Sim. Então, você não tem nem entendimento para receber tudo, né? Então, calma, tem que ter um tempo. Quando Paulo se encontrou com Jesus, ele teve que ir lá, mesmo sendo um estudioso, tá? Porque ele fazia toda aquela perseguição, ele achava que era o certo. Não é porque ele era mau, é porque ele cria tanto naquilo que ele aprendeu que tinha que perseguir os cristãos. Por quê? Porque era contra Deus. Entende? Então, o que acontece? Quando ele teve um encontro com Jesus, ele teve que ficar por quanto tempo? Aprendendo. Para começar a se tornar o maior evangelista que a gente tem depois de Jesus, é o apóstolo Paulo. Então, assim, a gente leva tempo para receber tudo que Deus tem para nós. Sim. E até hoje a gente está recebendo. Sim, sim. Só não recebe quem não quer. Só que tem gente que tem essa pressa. Ai, tá faltando, mas esse lado aqui, calma. Porque se Deus te der tudo, é igual te dar uma dose de medicação que o seu corpo não vai suportar. Então Deus te prepara e leva, mas não é o que você quer. Entendeu? Então calma. Tudo em doses, do tamanho certo, na medida certa, para que você não morra. Você só tem que esperar. Gostou desse trechinho? Então se inscreva aqui no canal e fique por dentro de tudo. E para se aprofundar ainda mais, clica aqui em Seja Membro e tenha acesso a conteúdos exclusivos para você.